Olá, galera. Vamos para mais um vídeo. Mais um vídeo de resolução de equação do segundo grau, ok? Eu já resolvi equações do segundo grau incompletas e não usamos fórmula de Bhaskara nenhuma, não se deve usar, tem resolução mais direta. Hoje eu vou relembrar para vocês dois casos de fatoração, tá? Um deles é o produto da soma pela diferença de dois termos, que vocês já viram, tá certo? E o outro é o produtos notáveis, porque eu vou precisar desses dois conceitos, dessas duas ferramentas, formas de resolver, para resolver equações. No caso dessa equação aqui, no caso desse tipo de equação, nós já resolvemos, que é a equação do segundo grau incompleta, tá certo? Que tem duas raízes iguais e sinais diferentes, ou zero. Mas hoje eu vou resolver com vocês, né, para vocês, usando um caso de fatoração, produto da soma pela diferença de dois termos, ou o inverso, produto da diferença de dois termos, né, diferença pela soma. Ok? Então, eu vou precisar aqui de, né, calcular a raiz, né, de constante, raiz quadrada, e o método de resolver, então, vai ser o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? E aí, para a gente lembrar que são duas raízes iguais, sinais diferentes, ou não tem raiz. Quer dizer, não vai existir raiz, tá? Para esse tipo de equação, na verdade, tá bom? Então, eu tenho aqui uma expressão, eu vou pegar essa expressão e transformar num produto da soma pela diferença de dois termos. Por que dois termos? Porque só tem dois termos, ok? Então eu vou trabalhar com vocês por esses meios para resolver equações. Só que nesse caso eu ainda vou resolver, né, mostrar aqui como é que trabalha com esses dois termos dessa maneira para transformar em um produto da soma pela diferença de dois termos ou produto da diferença pela soma de dois termos. Ok? Então, primeiro e depois eu vou resolver a equação do segundo grau. Então, como é que você faz numa expressão dessa para deixar, né, como forma fatorada? Aqui só é válido quando eu tenho entre os dois termos sinal de menos. Se for sinal de mais, isso não vale, isso não vai fazer, tá certo? Você não vai conseguir. Então, como é que você faz? Ó, você pega, extrai a raiz quadrada, opa, deu um erro aqui. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo, ó, raiz quadrada, põe aqui. Quem é a raiz quadrada de A ao quadrado? A. Menos, que é o sinal que está ali. Também você faz a mesma coisa com a raiz quadrada do segundo membro, ó lá. Simplifica por 2 e por 2, né? Não é verdade? E a gente consegue resolver, então, a raiz quadrada aqui é B. Ok? Aí fecha um parênteses, vezes esse mesmo parênteses, só que entre eles o sinal de positivo. Por isto, que é produto né, da diferença pela soma de dois termos, ou podia ser o contrário, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tá ok? Supondo que você tivesse essa expressão e fosse resolver o contrário. Como é que eu saio do produto da diferença de dois termos para a expressão original? É só fazer isso aqui, ó. É só multiplicar o primeiro com o primeiro, lembra? Né? A vezes A é ao quadrado, menos com mais, ou copia o menos, o segundo com o segundo. B vezes B é B ao quadrado. Pronto, olha lá, voltei. Então, a gente vai usar esse mecanismo, essa ferramenta, para a gente resolver a equação do segundo grau quando é possível, que, né, quando essa equação esteja nesse sinal entre os dois termos. Ok? Aqui eu trouxe, né, eu tenho aqui um outro caso, vou só fazer só igual, né, resolver como nós fizemos o primeiro caso. Então, você faz o quê? Ó? Aqui eu tenho dois termos e a diferença, tá? Então, eu vou lá, vou te extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Então, a raiz quadrada de x quadrado é x, menos, porque se fosse mais ali nem adiantava, tira a raiz quadrada do segundo termo, que raiz quadrada de 4 é 2. Fecha o parênteses aqui e multiplica por esse mesmo parênteses, só que trocando o sinal. Pronto, eu já fatorei a expressão que depois eu vou precisar.
E aí eu posso fazer ao contrário, igual nós fizemos no outro. Então aqui eu relembrei, né, como a gente resolve, tá? Quer dizer, produto da diferença pela soma de dois termos, em que situações e é chamado produto da diferença, né, pela diferença da soma de dois termos, tá certo? Ou soma pela diferença ou diferença pela soma. Então é assim que a gente faz, tá? No segundo caso, bom, aqui eu já tenho, né? Deixa eu colocar minha luneta aqui. Aqui a gente já tem uma equação do segundo grau completa, que a gente não resolveu ainda. Mas nessa equação eu não vou trabalhar ainda com fórmula de Bhaskara, tá? Todas as equações que aparecem do segundo grau que é possível resolver sem Bhaskara, procure resolver. Né? As incompletas, esquece, não resolva. A do tipo AC tem duas maneiras de resolver. E a completa? Então, o A diferente de zero, como, né, equação, eu vou precisar de conhecimentos. Quais são os conhecimentos que eu vou precisar? O caso de fatoração de produtos notáveis. Lembra de produtos notáveis? A gente vai relembrar. E quando a gente tem um produto notáveis, que é a soma ou a diferença do quadrado, quer dizer, você soma e eleva ao quadrado, ou faz a diferença e eleva ao quadrado, que nós transformamos uma expressão que chamamos trinômio quadrado perfeito, que na verdade foi daqui, né, dessa relação, que surgiu a fórmula de Bhaskara. A gente não vai fazer isso hoje, tá certo? Então, a gente vai relembrar a forma fatorada, né, da equação do segundo grau, também nesse meio. Tá bom? Então a gente vai usar produtos notáveis, ou que nós chamamos aí trinômio quadrado perfeito, tá? E um outro caso que é a forma fatorada da equação do segundo grau, tá? Bom, aí vão ser duas raízes, sendo uma, né? Opa, aqui tá faltando, aqui eu esqueci de mudar, tá? Esquece isso aqui embaixo, tá? Isso aqui embaixo não serve pra gente, tá bom? Isso aqui não vai servir, isso aqui não é para nós, isso aqui embaixo, tá bom? Esqueça isso aqui, tá bom? Então a gente vai ter aqui duas raízes reais diferentes, ou só uma raiz, ou nenhuma raiz, tá ok? Tá? Então, neste caso longo aqui, quer dizer, nesse caso completo, né, da equação do segundo grau completa, a gente não vai usar, então, fórmula de Bhaskara ainda. A gente vai usar lá a relação produtos notáveis, trinômio quadrado perfeito ou a forma fatorada da equação do segundo grau. Então, para resolver, a gente vai usar esses elementos, depende como ela aparece, tá bom? Então, vamos lá para resolver equações desse tipo. Só que antes, claro, de resolver a equação, a gente vai lembrar, né, como é que se resolve esse aqui que nós chamamos de produtos notáveis, ok? A gente vai fazer isso, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma cor melhor, porque essa aqui eu peguei é ruim. Então, nós temos aqui, olha, isso é produtos notáveis. Vocês lembram disso? A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado, como está aqui em cima, certo? E aqui eu já coloquei a expressão com x e uma constante. Então, como é que se resolve o produto notável? Aí tem aquele macete, a regra, lembra? Né? Isso aqui nós chamamos de primeiro termo, isso aqui nós chamamos de segundo termo. Então, fica o primeiro termo ao quadrado é a ao quadrado, já macete, menos por causa desse menos, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes A vezes B, lembram disso? Mais o quadrado do segundo. Por que o quadrado do segundo? Porque menos ao quadrado é positivo, lembra? Toda base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo. Então, se eu estudo dessa maneira e quero voltar para o produtos notáveis, é isso aqui que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito, porque são 3 termos, e ele acabou de sair exatamente desse produtos notáveis. Eu tenho a diferença de 2 termos elevado ao quadrado, certo? Agora, como é que eu faria, então, para eu voltar para a expressão? Eu vou copiar ela aqui novamente. Ó. Eu tenho A ao quadrado menos 2AB, ok? Mais B ao quadrado. Tá bom? Vamos ver como é que a gente volta para a expressão que foi dada, que é essa daqui.
Então, a gente pegou isso aqui, resolveu produtos notáveis, exatamente o trinômio quadrado perfeito, e a gente quer fazer o contrário. Então, agora eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou mudar de cor, tá? Então, como é que a gente faz? Olha, para ver se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se for um trinômio, é porque está aqui a resolução, eu tenho que pegar isso aqui e voltar para um produtos notáveis. Como é que eu faço? Olha, eu tiro a raiz quadrada do primeiro, eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do terceiro termo. Abre um parênteses, aí faz. Quem é a raiz quadrada de A ao quadrado? Lembra? Nós vimos agora há pouco, é A. Ok? O sinal que vai entre os dois é o primeiro sinal aqui, ó. Esse sinal que é menos. Se fosse mais, tá? E aí a gente tira a raiz quadrada do segundo, que a raiz quadrada do segundo é B, ok? E aí eu pego tudo isso e elevo ao quadrado. Professor, mas como é que eu sei se isso aqui é isso? Eu sei porque aqui já foi dado, tá vendo? Nós já resolvemos aqui. Mas como é que eu sei? Faz o seguinte, ó, o quadrado primeiro e o quadrado segundo já está aqui. Ok? Você faz o seguinte, ó, 2 vezes o primeiro, 2A, 2A vezes menos B, menos 2AB. Tá aqui, ó. Prontinho. E aí, então, a gente vai precisar dessas ideias já já, ok? Aqui é com mais, é a mesma coisa, olha. Quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo. Aqui sempre vai ser mais, porque qualquer valor, qualquer número, ele todo elevado ao expoente par é sempre positivo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente isso, só que aqui com sinal. Professor, então vamos fazer agora o contrário. Vamos ver, né, se a gente acerta. Então, eu vou pegar agora isso aqui, vou copiar novamente para não ficar tão borrado ali. Vou copiar a expressão do jeito que está ali, só para eu não, né, deixar muito bagunçado ali, tá certo? Então, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Vamos ver se isso aqui é isto. Ou seja, eu vou pegar isto e voltar para a expressão que é o produtos notáveis. Tá certo? Vou mudar de cor. Ok? Então, o que eu faço? Ó, eu vou aqui tirar a raiz quadrada do primeiro termo e tirar a raiz quadrada do terceiro termo. Trinômio, do primeiro e terceiro. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Mais é o primeiro sinal que vai, tá? Mais, tira a raiz quadrada de B ao quadrado. Quem é? B. Tudo isso elevado ao quadrado. Olha lá, vai dar a mesma expressão, tá ok? Então, isso aqui é um produtos notáveis, isso aqui é a forma fatorada desta expressão aqui, que é a mesma que está aqui, porque eu demonstrei como chegar. Vamos usar números agora? Agora vamos usar números, quer dizer, números e letras, tá? Então tá aqui, olha, x mais 4 ao quadrado. Isso é um produto notável da soma. Então, quadrado do primeiro, então fica x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar o quê? Ó? 2 vezes x, 2x, vezes 4, 4x dá 8x, certo? Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é o quê? É 16, certo? E se eu quiser voltar, professor, para cá, eu consigo? Consegue, podemos fazer da mesma maneira que está ali. Como é que se resolve produtos notáveis? X menos 2 ao quadrado. É x ao quadrado, menos, né? Menos 2 vezes x, 2x, vezes 2. Dá 4x, ok? Mais 4. Por que mais 4? Porque menos 2 ao quadrado é 4. Está aqui, resolvido o produtos notáveis. E quando você resolve um produtos notáveis, você transforma em um trinômio quadrado perfeito. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Toda vez que você resolver um produtos notáveis, você transforma isso aqui em um trinômio quadrado perfeito. Então, vocês viram isso aqui, você tinha essa expressão e pediu para fatorar isso aqui, ó, transformar em um produto notáveis. Bom, então nós relembramos aí produtos notáveis, o que é trinômio quadrado perfeito, tá certo? Vamos para o terceiro caso, uma moleza.
tá? Então, no terceiro caso, olha o que acontece. Nós temos aqui a forma algébrica da equação do segundo grau. Ó, lembra, na equação do segundo grau é ax quadrado, assim, ó, eu tenho a vezes, no parênteses, x menos x1, que significa o que esse x1? A raiz. É uma raiz. Isso significa que é uma raiz, certo? Vezes x menos x2. x2 é o quê? A outra raiz. Então, x1 e x2 são o quê? Raízes, se existir, é claro. Certo? Ok? Então, quem é meu A aqui? Meu A aqui, vamos lá, vai ser 1. Quem é meu B? Melhor, minha raiz 1 vai ser 2. Quem é minha segunda raiz? 3, negativo. E agora eu vou montar a expressão, certo? Eu vou montar a expressão, tá bom? Então, isso tudo aqui eu vou jogar nessa expressão aqui, ó, toda essa. Então, o A vale quanto aqui? O A vale 1. Então, olha lá, eu tenho 1 vezes, vou abrir o parênteses e vou ter o que aqui? X menos quem? Menos a raiz 1. Quem é a raiz 1 aqui, não é 2? Então, vai ficar x menos 2, certo? Vezes x, né? Vezes, ó, x menos x2. Aqui é sempre menos. E aqui está menos, quando eu vou substituir, vai dar o quê? Menos com menos é mais. E isso aqui vai ser 3, certo? E isso é igual a zero, ok? Como neste caso, eu não preciso, quando o A for 1, eu não preciso colocar. Então, isso aqui, pronto, fica exatamente de que maneira? Só isso, ó. X menos 2, ok? Vezes x mais 3. Tenho aqui exatamente uma equação do segundo grau. A forma algébrica da equação do segundo grau. Chama assim, ó, forma algébrica da equação do segundo grau, tá? Forma algébrica da equação do segundo grau. Essa é a forma algébrica, tá ok? Perfeito? E já já eu vou resolver essas equações aplicando as equações resolvendo, né, dessas maneiras. Então vamos lá. Nós vamos para o próximo slide. E aqui o que a gente tem? Olha lá. Tá? Resolução de equações do segundo grau usando os meios ou formas mencionadas ou chamamos de macete. Tá certo? Eu trouxe aqui, né, 3 equações, que são equações do segundo grau, incompletas, que a gente já resolveu isto em algum momento e eu tenho um vídeo sobre isso, ok? Então, a gente vai resolver essas equações incompletas. Só que eu vou resolver o quê? Usando aquele método do produto de quem? O produto da soma pela diferença, ou diferença pela soma. Pode verificar que todas elas têm o sinal de menos, para eu poder aplicar o produto da soma pela diferença. Vamos relembrar o que é equação? Equação é uma igualdade. Tá? É uma igualdade. Ou seja, nós vamos determinar os valores, ou o valor de x, se existir, que substituindo aqui e resolvendo essa operação dá zero. A gente até sabe quem é o valor de x. Nem precisava resolver nada aqui, a não ser colocar o valor de x aqui. E dá para fazer direto. Mas vamos lá. O que a gente faz para, né, transformar isso aqui em um produto da soma pela diferença? Você tira a raiz do primeiro membro, lembra? E a raiz do segundo membro. Quem é a raiz de x ao quadrado? É x, certo? Menos. Quem é a raiz quadrada de 1? É 1. E aí fecha o parênteses e você faz o quê? Você multiplica por x mais 1, lembra? Produto da soma pela diferença ou diferença pela soma, ok? Professor, mas esse não é mais fácil resolver direto? Exatamente. Eu estou demonstrando, você não precisa fazer com isso. Então, agora, o que você faz para resolver a equação? O que você tem aqui? A forma fatorada da equação do segundo grau, lembra? Aí você pega cada um desses fatores igual a zero. X menos 1 igual a zero, resolve. Dá quanto? Dá 1.
certo? E qual é a outra? X mais 1 igual a zero, certo? Passo 1 para cá, né? Negativo, lembra disso? Já fiz ali em cima, dá o quê? Menos 1. Está aqui a resolução da equação usando esse método, essa forma, essa ferramenta. Claro que você não precisa usar. Se você tem uma incompleta, resolve direto. E nesse caso, é até mais importante você chegar e falar assim, olha, x² menos 1 igual a zero. Quem é ou quem são os valores de x que elevado ao quadrado vai dar zero? Olha, resolvemos aqui, ó, o 1 e o menos 1. Certo? Ou seja, você podia fazer direto, ó, porque 1 menos 1, ó, 1 menos 1 é 0, 0 vezes alguma coisa é 0. O menos 1 substituindo aqui vai dar 0, 0 vezes alguma coisa é 0. Direto e reto. Essa é a forma fatorada da equação do segundo grau que nós fizemos agora há pouco. Tá ok? Então, quem é o conjunto solução desta equação? É o menos 1 e 1. Lembra disso? Esse tipo de equação, quando tem duas raízes, elas são iguais e diferentes só no sinal. Ou seja, esse tipo de equação ou tem raiz ou não tem raiz. Ou tem duas iguais de densidade diferentes ou não tem raiz. Ok? E agora, essa daqui, a mesma coisa, olha. Vamos transformar isso aqui em quê? Em um produto da soma pela diferença. Tira a raiz quadrada de x² é x. Menos, tira a raiz quadrada de 9 é 3. Certo? E isso aqui multiplicado por quem? Multiplicado por x mais 3. Ok? E isso igual a zero. Aí aqui está a forma fatorada. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar cada um desses parênteses igual a zero. E você pode resolver direto, claro. Eu tenho x menos 3 igual a zero. Eu tenho x valendo quanto? 3. Porque passa para lá, troca o sinal. E na verdade você já poderia dizer que aqui 3 menos 3 é zero, já é uma raiz. Tá certo? E a outra expressão, lá de dentro, ó. X mais 3 igual a zero. Né? Agora eu estou pegando isso aqui, ó. Certo? E aí passa os 3 para lá, fica menos 3. Ok? Certo? Está aqui resolvida a equação. Lembra? Tem duas raízes iguais com sinais trocados. E isso aqui nada mais é do que o produto da diferença pela soma, nada mais é do que a forma fatorada da equação do segundo grau. Certo? Portanto, lembrado portanto, quem é a solução desta equação? A solução é o menos 3 e o 3. Lembre-se que a ordem é crescente. Ok? Vamos resolver a última desta forma, desse tipo de equação, tá ok? E eu vou resolver direto algumas coisas. Então vamos lá. Como é que a gente faz para transformar em um produto da soma pela diferença ou diferença pela soma? Vai lá, extrai a raiz dos dois membros. Quem é a raiz de x²? X, ó. Basta simplificar. Menos, quem é a raiz quadrada de 81? 9. E você faz o que agora? Multiplica por quem? Por x mais 9. Ok? E isso é igual a zero. Essa daqui eu já vou fazer direto. Como assim? Ó, lembra, se isso aqui é a forma fatorada da equação do segundo grau, qual é o valor que colocado aqui no lugar de x e substituindo vai dar zero? Só pode ser quem? Só pode ser o 9. E zero fez alguma coisa, não importa ali, é zero. Qual é o valor de x que eu devo colocar aqui para que isso dê zero? Só pode ser quem? Só pode ser menos 9. Pronto. Por quê? Só que é menos 9 aqui, menos 9 aqui. Mas não importa, ó, menos 9 mais 9 é zero, vezes alguma coisa é zero. Por isso que nem substitui. Certo? Portanto, quem é a solução desta equação? Vamos lá? É o menos 9 e 9. Pronto. Estão resolvidas aí algumas equações usando esse macete. De novo, tá? Isso aqui fica mais legal mesmo você resolvendo pela forma direta que está no outro vídeo. Tá ok? Vamos para o próximo, ver o que é que tem? Olha lá. Agora eu já tenho aquele caso de produtos notáveis, lembra? Já tenho aquele caso de produtos notáveis.
eu tenho aqui a soma ou a diferença de dois termos elevado ao quadrado. E aí a gente vai usar usando o trinômio quadrado perfeito. Lembra que eu pego, resolvo isso aqui, depois eu volto? Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui, quando você deparar com esse tipo de equação, assim, ela já vem assim, é raro, mas vem. Ela vem assim, não vai resolver por outros notáveis. Você vai fazer isso aqui, olha. X menos 1 igual a quem? Aí você vai tirar a raiz quadrada do que está do outro lado, usando mais ou menos. Lembra disso de raiz quadrada que a gente faz na equação AC? Eu vou colocar o zero porque para mostrar, mas aqui é direto. Então, o que é que você tem? Você tem x menos 1 igual a zero, né? Porque ali é zero, certo? Ok? Aí você resolve isso aqui, ó. X é igual a quem? A 1, certo? Está aqui resolvida a equação do segundo grau. Você não tem, ó, toda vez que você tiver uma situação dessa, alguém elevado ao quadrado igual a alguém, não tem soma, tá igual a alguém, é assim mesmo direto. Ó, pega aqui, copia e tira a raiz quadrada de mais ou menos o que tiver desse lado. Certo? Olha que beleza. Olha lá, não é verdade? 1 menos 1 é zero. Zero ao quadrado, quanto que é? Zero. Não existe outro valor que isso vai dar zero. Portanto, quem é a equação, melhor, quem é o conjunto solução dessa equação? Só o zero, quer dizer, só um. Esse é aquele caso que quando você resolve por delta, dá zero, ok? Só tem uma raiz. Tá bom? Vamos resolver essa novamente, quer dizer, é o mesmo estilo, olha. X, tá? Menos 9, aí você tira a raiz quadrada do outro membro, que vai dar zero, certo? Então, quanto vai ser isso aqui? 9. Olha que beleza. Então, quando você deparar com essa situação, tá? Ela já é um produto notáveis, elevado, né? Uma soma ou diferença ao quadrado. Acabou. Igual alguma coisa, vai lá e resolve usando esta ferramenta, esta forma. Não precisa, né, ficar, né, fazendo muita coisa. Tá certo? Ok? Mas e se aqui fosse diferente de zero? Calma, a gente vai resolver, tá bom? Mas se você deparar num concurso público, né, com uma expressão dessa e pede para você achar as raízes da equação ou a raiz, olha, não pensa duas vezes, faz isso aqui, ok? Vamos para o próximo. Olha lá, eu tenho mais duas, mas agora você tem ali um menos na frente. Como é que funciona isso? Mesma coisa, tá? Olha lá, eu vou ter menos x menos... Opa, vamos colocar um 5 aqui? Coloca um 5 aí, errei aqui, faltou um 5, faltou digitar o número, tá? Vamos colocar um 5 aqui, tá bom? Então vai ficar menos x menos 5, inventei agora, que bom, tá certo? Tudo isso vai ser o quê? A raiz quadrada do que está desse lado. Eu vou colocar aqui, tá bom? Para mostrar, mas não precisa, porque aqui é zero, ok? Tá? E aí vai ficar o quê? Menos x, né? Menos 5, ok? Igual a zero, porque ali é zero. Então, eu vou ter menos x é igual a quem? A menos 5, vai ficar mais 5. E aí, aquele negócio de multiplicar por menos 1 vai direto. Vai direto. Menos com mais da divisão é menos. Então, x vale 5. Ok? O quê? X negativo, né? Número negativo, tá certo? Ou seja, 5 negativo. Olha lá, menos 5 com esse menos dá mais 5, mais 5 menos 5 é zero, zero ao quadrado é zero. Pronto, está resolvido. Portanto, a sua equação tem solução só um menos 5. Se te pedir conjunto solução, é o menos 5, certo? Ok? Vamos resolver essa outra. Opa, agora já tem ali algo diferente, né? Que não é zero. Sim, você pode resolver qualquer tipo de equação que, se ela se apresenta nesse formato, se ela me apresentar neste formato, vai lá e faz. Não vai resolver isso aqui, não. Então, ali vai ficar assim, olha, esse é maravilhoso, tá? Vai ficar x menos 2, certo? É igual a quem? O que é que eu fiz aqui? Não tirei a raiz? A mesma coisa, só que vai ficar mais ou menos, tá certo?
a raiz quadrada de 9, ok? Aí você tem x menos 2 igual a quem? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica mais ou menos 3. Ah, professor, e agora como é que você faz? Né? Como é que você faz agora? Você tem x menos 2 igual a menos 3 ou mais 3, a ordem que você pegar, certo? E aí você vai ter o quê? X menos 2 igual a menos 3, ok? Certo? A ordem não importa, se você vai igualar primeiro ao positivo ou negativo. Aí, então você vai pegar agora esta expressão aqui e vai igualar 3 e a menos 3 e resolve. Então, vai ficar x menos, quer dizer, x vai ser igual ao 3 que já está ali, e passa para cá, esse daqui fica 2, certo? Positivo. E aí você tem x igual a quanto? X igual a 5, certo? Ok? Olha que beleza. Tá? Vamos agora para o outro, olha lá. Aí você vai pegar x igual o menos 3 que está desse lado, o 2 passa para o outro lado, mais 2, certo? Aí você tem x é igual a menos 1. Pronto, olha, você resolveu a sua equação do segundo grau. Então, quando você depara com essa expressão aqui, ou você pode colocar nessa expressão, não pense duas vezes, dá trabalho, vai dar mais trabalho. Claro que eu fiz todos os passos aqui, né? Eu fiz todos os passos, e você pode fazer muita coisa direto. Quando você domina um assunto, você pode fazer muita coisa direto. Vamos para o próximo, ok? Então, no próximo, eu já coloquei aqui, tá? As equações agora já está na forma fatorada. Lembra da forma fatorada? Eu tinha aqui a vezes alguma coisa, né? Um produto de dois parênteses igual. Como é que se resolve? Você tem isso aqui, você tem uma igualdade que está desta maneira aqui, tá? Mas isso aqui só serve, só é possível, tá? Quando aqui é zero, tá bom? De preferência, né? Quer dizer, quando aqui é zero. Então, você vai fazer o quê? Lembra que nós fizemos no primeiro? Você vai pegar isso aqui, ó. X menos 2 e vai igualar a zero, certo? Depois você vai pegar o x menos 3 igual a zero. Macete, chega de sofrer. X é igual a 2, lembra? Passa para cá, troca o sinal. E aqui vai ficar o quê? X igual a 3. Pronto. Resolvemos a equação do segundo grau. Não é quando você tem a forma fatorada da equação do segundo grau. Lembrar que isso aqui tem que ser zero, tá bom? Aqui no coeficiente, o A aqui pode ser qualquer um, que aqui vai estar diferente mesmo. Tá vendo que eu vou resolver? Portanto, você tem a sua equação resolvida. Vamos lembrar que resolver uma equação é resolver uma igualdade, e a gente está determinando, procurando, né, os valores de x, que aquela igualdade é verdadeira. E lembrar que no conjunto de solução é sempre na ordem crescente. Olha, como assim verdadeira? Se eu pegar esse 2, e substituir aqui, não vai ficar 2 menos 2, não é zero? E quanto que é zero vezes alguma coisa? Zero, pronto, deu a igualdade. Se eu pegar o 3 e fazer a mesma coisa, 3 menos 3, zero. Zero vezes alguém é zero, está aí resolvida a equação, certo? Professor, e no caso, este caso aqui, como é que funciona? Como é que eu faço? Não tem problema, sabe? Porque esse 3 não está multiplicando? Ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então aqui, ó, vai ficar assim, ó. X, eu vou mostrar, mas não precisa, tá? X mais 1, certo? X mais 1 vezes x mais 2, que está ali, né? X mais 2 é igual a quem? 0 sobre 3. Esse cara aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, esquece ele nesse tipo de equação. Se te pedir as raízes, se pedir para você transformar numa expressão, uma equação do segundo grau completa, deixa lá, tudo bem. Então, isso aqui fica somente, ó, x mais 1, né? Vezes
x mais 2. Ok? E isso vai dar zero, porque zero sobre alguma coisa é zero. E aí você cai nessa daqui, ó. Então você vai pegar o que agora? O x mais 1 igual a zero, que já sabe o que vai dar, né? Quanto vai dar esse x? Menos 1. Por isso que está mais 1, lembra da fórmula? E aí você vai pegar o x mais 2, certo? O x mais 2 e vai igualar a zero também. E aí você vai ter o quê? X igual a menos 2. Perfeito. Resolvida a equação do segundo grau. Isso quando ela já está na forma fatorada, que é esse caso aqui, ó. Só pegar esse produto, quer dizer, esse fator igual a zero, depois pegar esse fator igual a zero e esse 3 deixa fora. Esse valor aqui deixa fora quando você quer resolver as raízes. Então, portanto, né? Quem é a solução dessa equação? Lembre na ordem crescente. É menos 2 e menos 1. Ok? Vamos para esta? Lembra, esse 5 aqui faz o mesmo papel que fez o 3. Então, deixa para lá. Se eu estou pedindo para resolver a equação do segundo grau, está aqui. O que você faz? O que você vai fazer para resolver essa equação do segundo grau? Você vai pegar o x menos meio, aqui é meio, tá bom? E vai igualar a zero. Professor, já posso fazer direto? Não precisa ficar fazendo... Sim, quando você entende o conceito, a regra, a forma, a mecânica, você resolve direto, olha lá. Passa de um lado para o outro, ficou positivo, certo? E a mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Você vai ter x mais 3 sobre 2, ok? Melhor, 3 sobre 5, e vai igualar a zero. Professor, já posso resolver direto esse negócio aqui? Sim. E isso vai dar quanto? Menos 3 sobre 5. Está aí a solução da equação. Nada de aplicar distributiva, nada disso. Se pede para você resolver a equação do segundo grau e ela está dessa maneira, não faça isso, tá certo? Então, portanto, ok? Eu tenho um conjunto solução que é quem? Na ordem crescente, ó. Menos 3 sobre 5, certo? E 1 sobre 2, ok? Está aqui resolvida a equação do segundo grau daquela maneira, quer dizer, da forma fatorada. Então, deparou com equações assim, deparou com equações da forma que nós fizemos, nós acabamos de realizar, faz direto, reto, macete. Eu fiz todos os passos ainda para mostrar, mas você faz direto, resolve o teu problema, ok? Gostou? Dá um link lá, curte, se inscreva, vai ter muito mais vídeos da matemática básica, da matemática superior para vocês, tá bom? Então, se inscreva lá no meu canal, né? Que é o Era Palestras e Cursos, e até uma outra aula, até um outro vídeo.